Oi, oi! Meu nome é Bruna e esse é o podcast Onde os Livros Moram, o seu clube do livro virtual. Sejam todos bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos falar de um livro que conquistou meu coração. Para Sempre Seu, de Abby Jimenez. Gente, esse livro, de fato, me surpreendeu positivamente. É um livro que eu não dava muita coisa, não, né? Eu não sei se eu já falei isso em outro episódio, talvez já tenha falado, mas eu tinha um pouquinho de preconceito com livros que têm bonequinhos desenhados na capa. Eu achava que era meio infantil, meio fanfic, sabe? Tipo, por que que você não faz uma capa mais interessante? Precisa colocar bonecos? Parecia meio bobo na minha cabeça. E aí eu atribuía isso ao livro. Recentemente eu li um livro que tem também bonequinhos na capa, que foi Amor por Engano, que eu falei no último episódio, último não, no penúltimo episódio, e que de fato eu não gostei. Então meio que reforçou um pouco essa minha ideia. Mas esse livro veio para trazer um contraponto nessa ideia, nessa percepção. Porque, de fato, Para Sempre Seu é um livro bom. Eu gostei muito da leitura. E eu sou uma pessoa que costuma dar estrelas ao livro, não com base nos outros livros que eu já li e como é que eles se colocam numa lista, né, diante disso. Eu já fiz muito isso, na verdade. E não julgo quem faz, né, porque cada um tem uma percepção diferente de como classificar os seus livros. Mas eu gosto de dar estrelas pensando o que esse livro me fez sentir, de que maneira eu me sinto em relação a ele. E eu raramente dou notas máximas a livros, porque eu costumo dar essas notas máximas, né, 5 estrelas, para livros que de fato eu leio e penso: "Uau, esse livro seria facilmente meu livro favorito". Mas esse livro ganhou 5 estrelas. E eu não diria que ele é o meu livro favorito, se tornou o meu livro favorito, mas porque ele me surpreendeu positivamente muito, e em diversos momentos ele me agradou. Então foi uma leitura que, de modo geral, foi muito agradável. Vou separar alguns pontos para falar para vocês, mas antes deixa eu dar um pequeno resumo para quem nunca leu essa história. Para Sempre Seu é um livro que se passa, falando sobre a vida de Jacob e Brianna. Ambos são médicos de emergência num hospital. Jacob acabou de entrar nesse hospital, então ele trabalhava em outro, e ele mudou de hospital e de cidade, por quê? De cidade? Vixe, agora fiquei em dúvida se foi de cidade, mas ele mudou de hospital, porque ele trabalhava junto com a sua ex-namorada. E essa ex-namorada e ele, obviamente, terminaram, e ela começou a namorar o seu irmão. Então, né, alerta de climão. E aí o Jacob, ele mudou de hospital. Quando ele chega no novo hospital, ele conhece a Brianna, que é uma médica também muito admirada nesse hospital, muito respeitada. E nesse lugar novo, ele tem alguns amigos também, que também são médicos e que ele já conhece há muito tempo e que o admiram. Então, Jacob é um médico também bom e admirado. Mas Brianna ainda não sabe disso. E a primeira impressão que ela tem dele é que ele é um grosso, rude e que ele tá tentando roubar o cargo de chefia que ela tá almejando. Só que essa primeira impressão, esse enemies to lovers, ele não demora muito tempo não, porque logo as coisas começam a ser esclarecidas. E Jacob tem um dilema, porque ele precisa que a família dele acredite que ele está de boa com o fato de que agora a ex-namorada dele e o irmão dele vão se casar. E a família inteira está olhando para o Jacob para saber como é que ele vai reagir a isso e espelhar essa reação, porque eles querem apoiar o Jacob. Mas ele não quer que a família fique contra o irmão, porque ele tem um coração muito bom. E diante disso, ele precisa fazer a família acreditar que ele superou. Como é que ele quer fazer isso? Fazendo a família acreditar que ele já tem uma nova namorada. Plim, plim, plim. Adivinha o que vai acontecer? Brianna vai ser a namorada de mentira do Jacob. Então essa história começa com um enemies to lovers, parte para um fake dating e, consequentemente, vira um friends to lovers, né? E adivinhe só, no meio da história nós temos, além disso, o famoso clichê do "tem somente uma cama". E tem um outro clichê também, mas que já seria um spoiler, então eu vou deixar para um pouquinho mais à frente. Mas é um livro muito legal, gente, muito divertido. Os personagens são divertidos, a história é divertida, é interessante. Essas pessoas, elas têm profundidade, sabe, não são meramente personagens que são desenvolvidos porque a autora quis criar uma historinha de romance, não, ela colocou de fato profundidade nessa história. E muito me agradou.
E a partir de agora eu vou te falar alguns detalhes que vão ser considerados como spoilers, então, se você não quer ouvir spoilers, pode parar aqui, vai lá ler esse livro que eu super indico, e depois você volta pra terminar de escutar o episódio, tá bom? Vamos lá. Coisas que eu amei nesse livro. Eu amei o fato de que, de fato, os vixe, ficou redundante, né? Mas realmente os personagens, eles são bem desenvolvidos. Então a gente vê o tempo inteiro o Jacob, ele ser construído com essa questão da ansiedade social, das preferências dele por estar mais quieto, estar sozinho, né? Estar com pessoas que fazem ele se sentir seguro. E tudo isso, em momento nenhum, como é que eu posso falar? Não contradizem. Essa é uma verdade que fica o tempo inteiro ali e bem construída. E o Jacob, ele vai vencendo isso também. Então a gente vê isso como uma realidade da vida dele, como um estilo de vida o qual ele criou, mas que conforme o tempo passa, ele consegue ir superando isso pela Brianna. Já a Brianna, ela também é muito bem construída como essa personagem que tá passando por um trauma, que tá passando por uma fase difícil com o irmão, que tá confusa sobre as emoções, que não sabe o que fazer, enfim. E eu achei extraordinário, gente, de verdade. Como essa autora, ela conseguiu fazer com que esse livro, ele tivesse essa profundidade, sabe? Com que os personagens, eles fossem de fato bem construídos. Foi algo que eu gostei muito, muito mesmo. E a relação do Jacob com a Brianna também foi uma coisa que eu gostei muito. Por quê? Eu sou o tipo de pessoa que me irrito logo se um livro tá ali botando, enchendo linguiça, como a gente fala, pra poder chegar em algum lugar. Então, às vezes, tem conclusões em livros que poderiam ser facilmente resolvidas e que não são simplesmente porque a autora quer fazer com que aquilo ali seja a história do livro. Então, às vezes, uma resolução que seria facilmente feita em uma conversa entre o casal principal demora e demora e demora, e aí eles ficam se desentendendo porque não teve aquela conversa que poderia resolver tudo. Nesse livro, eu não achei que isso aconteceu. A gente vê que logo no início tem ali o desentendimento, como eu falei, o enemies to lovers, né? Porque a Brianna passa a odiar o Jacob. Mas isso facilmente é resolvido. Por quê? Porque Jacob é uma pessoa que tem comunicação assertiva. Então, pelo menos nesse começo, ele já escreve logo uma carta e fala: Ó, Brianna, eu quero. Na verdade, assim, não só por isso, né? Abrindo parênteses, os dois meio que dão uma trégua um pro outro, né? Então a Brianna descobre que ele pode não ser tão ruim, vai lá e dá uma trégua pra ele, falando sobre os cupcakes e tudo mais. E o Jacob vai lá e fala: "Eu preciso me esclarecer pra ela". Escreve uma carta, esclarecendo as coisas, esclarecendo por que ele fez o que ele fez, por que ele agiu como ele agiu. E isso enche os olhos de Brianna, porque ela vê que de fato ele não era essa pessoa ruim que ela achou que ele era. E Brianna faz o mesmo, escreve uma carta pra Jacob falando tudo aquilo que ela estava pensando e sentindo e como ela se sentiu sobre as atitudes dele. Ou seja, gente, comunicação assertiva nesse caso, sabe? Eles foram diretos, foram claros e conseguiram resolver as diferenças dele. E isso deu início para uma dinâmica muito legal desse início de livro, das cartas, né? Das cartas, dos post-its, dos docinhos, enfim, que eu gostei muito, achei extremamente divertida. Depois, a gente vai começar a ver uma relação, uma dinâmica entre eles dois, justamente de uma amizade onde eles se respeitam. Então a Brianna, a todo instante, ela mostra muito respeito e compreensão por essa questão da ansiedade do Jacob. Então ela tá o tempo inteiro buscando formas de fazer com que ele se sinta incluído, sem que ele se sinta pressionado, sem que ele se sinta, como é que eu posso falar? Numa situação desagradável mesmo. Então ela fala que vai convidar ele para os lugares, mas que não vai deixar que os extrovertidos falem com ele. Fala que ela prepara os ambientes, então ela avisa ele onde eles vão se encontrar, ela avisa quais são os possíveis perigos desse lugar pra ele, sabe. Ela o tempo inteiro se mostra uma mulher muito compreensiva com o Jacob e disposta a fazer com que ele se sinta bem, e isso é extremamente admirável. E em contrapartida, o Jacob também busca constantemente que a Brianna se sinta feliz, se sinta abraçada, se sinta amada, se sinta vista. E isso faz com que a história ela seja linda. A relação deles é construída em cima de bons fundamentos, em cima de bons princípios, em cima de uma relação mútua que parte justamente do lugar de eu preciso que a pessoa que está comigo seja o mais feliz que ela possa ser, esteja o mais confortável que ela possa estar. E os 2 têm esse princípio, os 2 têm esse caráter de eu vou fazer com que ela se sinta feliz. E isso inclusive dá início a uma dinâmica de até piada, né, diante disso. Então, o Jacob
como eu falei pra quem já leu, né, não vou precisar me aprofundar muito mais, em alguns pontos específicos, mas o Jacob e a Brianna fingem que vão ser um casal, né, que são um casal. E a Brianna, ela é muito engraçada, porque ela ela toma aquilo como um desafio e ela fala: "Eu vou fazer isso dar certo, eu vou fazer a gente ser o melhor casal que todo mundo já viu. Eu vou honrar esse desafio". E isso torna tudo muito mais engraçado. Então tem momentos até que ela joga ideias aleatórias no meio da conversa com o familiar de Jacob, pra poder dizer assim: "Ó, a gente é um casal perfeito, vocês precisam acreditar que nós somos muito bons nisso". E eu achei que isso torna a dinâmica muito mais interessante, porque não é um fake dating de: "Meu Deus, a gente se odeia", ou então: "Meu Deus, o nosso propósito é, sei lá, conquistar outras pessoas". Porque, por exemplo, eu gosto muito da história do Para Todos os Garotos que Já Amei. É um dos meus livros, assim, que eu mais gosto mesmo. Não vou dizer favoritos, mas eu gosto muito. E eles têm ali uma dinâmica de fake dating no primeiro livro. Só que é um fake dating no sentido de eu preciso convencer a minha família de que eu não estou apaixonada pelo ex-namorado da minha irmã, e você precisa convencer a sua ex-namorada de que você ainda quer ficar com ela, né, de que, enfim, ainda tem uma chance para o relacionamento de vocês. Então é uma dinâmica onde eles meio que não estão muito comprometidos em fazer o outro se sentir à vontade, feliz, ou seja lá o que for. Eles estão comprometidos com os objetivos que eles têm. E, enfim, estarem juntos é meio que uma consequência do processo. Já nesse livro, Para Sempre Seu, a dinâmica deles, a gente vê que existe uma genuinidade. Genuinidade? Acho que é assim que fala, né? Existe ali uma verdade, então, mesmo que eles não estejam inicialmente apaixonados um pelo outro, completamente, eles já se gostam. Então, a relação deles se torna divertida, se torna engraçada, se torna uma relação ali muito agradável de ler. E existem dinâmicas que são criadas entre eles que são também muito engraçadas. Então, por exemplo, a dinâmica da Brianna de eles terem um bordão pra poder ir embora, pra poder Jacob ter um momento sozinho. Eu achei extremamente divertido isso e pensei: "Meu Deus, eu preciso adicionar isso na minha vida". Porque eles chegam numa festa já dizendo, né: "Ó, o seu bordão hoje é tal frase. E se você quiser um momento sozinho, você precisa colocar essa frase em uma conversa". E, gente, o momento que eu mais dei risada no livro foi quando Abby, lá no final, fala que tá grávida. E o Jacob solta a frase: "Com essa situação econômica". Eu dei tanta risada, eu estava no meio do metrô, e eu fiquei dando risada dessa frase. Acho que foi com a situação econômica atual, né. Enfim, extremamente engraçado, porque tá todo mundo tenso, ela fala: "Eu tô grávida", e ele: "Com a situação econômica atual", e sai correndo da sala. Eu ri tanto, gente, ri tanto. Mas, assim, a situação a gente depois vê que não era por causa de Abby, né, era por causa de Brianna. Mas, assim, de modo geral, eu achei a dinâmica deles extremamente divertida, extremamente interessante. E, como eu falei, outro ponto forte que eu achei desse livro, é que também tem coisas que, como eu falei no início, tem coisas que podem ser resolvidas muito facilmente, e que o livro trouxe essa resolução fácil do jeito que precisava ser. Então, por exemplo, Jacob decide que ele vai doar o rim pra Benny. E eu fiquei pensando: "Meu Deus, será que ela não vai descobrir isso nunca? Será que isso vai ser de fato uma coisa que vai ser o plot do livro? Que o fato de que ele vai doar o rim, tipo, só vai ser descoberto lá na frente do livro, quase no final". Eu fiquei um pouco assim pensando: "Poxa, seria meio frustrante, né, não era isso que eu estava esperando, eu preferia que resolvesse logo". E aí a autora queridíssima resolveu isso logo, né, então, essa é uma resolução também de início de livro. Então, assim, eu acho até que ele fala, durou, sei lá, 24 horas, 12 horas, eu acho, um negócio assim, até Brianna descobrir, porque alguém já deixa escapulir, e aí Brianna descobre, e isso torna a relação muito melhor, muito mais bonita, né, o fato de que ela descobriu, né, não se tornou um segredo por tanto tempo. Eu gostei muito disso. Não sei se vocês preferiam que fosse uma surpresa, né, maior, mas eu gostei muito que foi falado logo no início, porque eu fiquei pensando: "Meu Deus, fala logo, porque você quer segredo, deixa ela saber". E aí ela foi lá e ficou sabendo. Então eu gostei bastante também. O que mais que eu posso falar, gente, sobre Para Sempre Seu? Eu gostei que a história final, assim, a resolução final do livro foi a questão de que eles já estavam felizes, mas que Brianna teve um gatilho emocional. Então ela precisou lidar com aquele gatilho emocional para poder
conseguir dar seguimento à relação deles. E no final eles inclusive falam de que eles estão fazendo terapia, terapia de casal e tudo, né, e que Brianna faz terapia sozinha. Eu achei isso incrível, gente, eu achei que o livro ele traz justamente um lado profundo da mentalidade humana, dos processos que às vezes a gente passa, sabe. A Brianna ela fala em determinado momento, lá no final da história, quando ela tá passando por esse dilema emocional, ela vem falar que todos os homens são iguais. Então o Jacob fala pra ela que ele não vai fazer a mesma coisa que o ex-marido dela fez, e ela fala: "Claro que você vai. Os homens são todos iguais", né. E isso é algo tão profundo, sabe, no sentido, assim, de que tantas vezes a gente se sente meio assim, sabe, de como é que eu posso saber se você vai realmente fazer isso? Eu não consigo enxergar dentro da sua mente. Eu me identifiquei muito com esse ponto quando a Brianna tá falando isso, que o Jacob pergunta pra ela: "O que eu preciso fazer pra você acreditar em mim?" E ela fala: "Eu preciso ver dentro da sua alma". E isso é muito, muito real, porque confiança é um voto que a gente dá sem provas, sem saber de fato se a gente vai ter uma devolutiva boa ou não. E quando a Brianna fala isso, ela dá nome àquilo que às vezes a gente pensa de: "Como é que eu vou saber se de fato eu posso confiar em você, se eu não consigo enxergar dentro da sua mente, se eu não consigo saber o que você pensa?" Porque às vezes as pessoas elas falam algo e elas começam a agir de determinada maneira, que depois elas mudam de ideia e param de agir assim. Então eu achei super legítimo esse trauma da Brianna aparecer dessa maneira, sabe. Não foi uma coisa que eu achei vazia, rasa, como às vezes alguns livros trazem pra gente, mas eu achei extremamente legítimo, extremamente real. O medo dela, nessa forma, sabe. E a explicação do medo dela. Não foi uma coisa que eu li o livro e que eu pensei: "Ai meu Deus, que mulher é essa? Que problema chato, que situação ridícula". Não, foi um problema que eu olhei e eu falei: "Amiga, que BO, viu? Que dificuldade". Mas, foi legítimo. Assim como toda a questão com o Jacob, né, todos os problemas dele, de ansiedade social, é tudo muito legítimo e muito bem explicado. De maneira que a gente consegue se identificar bastante, né, com a perspectiva do Jacob também. Então, tiveram algumas marcações que eu fiz durante a história, porque assim, agora eu não vou me lembrar detalhes, mas eu me identifiquei muito, gente, com essa história, muito. Me identifiquei com o Jacob em determinados momentos, com frases dele, com explicações que ele dava sobre sobre o que ele pensava, sobre como ele queria agir diante da vida dele, diante dos sentimentos dele, sabe? E tiveram, enfim, diversas frases que eu lia e que eu pensava: "Caramba, isso é meio eu também. Isso é um pouquinho quem eu sou", sabe. Tiveram os momentos da Brianna também, como eu falei agora há pouco, que eu também li e pensei: "Isso é um pouquinho quem eu sou". E enfim, a estruturação da história realmente é muito boa. Eu gostei muito dos diálogos, da dinâmica do casal, da dinâmica da família, eu achei a família de Jacob extremamente divertida. A família de Brianna também muito legal, né, tanto o irmão quanto a mãe dela, né, que é latina e tudo. Eu gostei de algumas referências, o livro faz algumas referências que eu entendi, e que fez com que eu me sentisse muito mais próxima da história. Então, por exemplo, a própria questão de Brianna ter jogado glitter na casa do ex-namorado, eu achei uma coisa super brasileira, gente, não sei explicar. Eu não sei se é porque teve uma época aqui no Brasil que isso se tornou bem um meme, né, essa questão de jogar glitter pra poder se vingar de alguém, jogar glitter no carro, jogar glitter na casa. E aí quando foi falado que o que Brianna tinha feito tinha sido isso, eu achei tão engraçado e tão divertido que eu pensei: "Meu Deus, essa mulher poderia muito ser uma brasileira". E isso me fez me sentir mais próxima da história. Ela diz que joga glitter, que rouba o prato do micro-ondas e a lâmpada da geladeira, né. Isso foi tão engraçado, tão engraçado. Outra coisa que eu achei muito legal é uma referência que eles fazem lá, eh vixe, eu não vou saber o capítulo exatamente, mas tem uma referência em determinado momento, que Brianna fala que, no casamento da amiga, o cara lá, acho que Brad, não me lembro o nome dele, mas ficou correndo atrás dela e cantando More Than Words, do Extreme. Eu achei tão legal essa referência também, porque é uma música que eu gosto muito. Então quando tocou, ou quando tocou não, quando citou a música, eu achei muito divertido. Outra referência que eles fazem é ao livro, eh vixe, como é o nome? Orgulho e Preconceito, que ela fala que sempre quis
receber uma carta que começasse com "Caríssima Brianna" e terminasse com "Para sempre seu", que é o que dá nome ao livro. Então eu achei muito legal essa referência e gostei que na carta seguinte o Jacob já usa. Ele não usa o "Para sempre seu" nesse momento, ele vai usar o "Para sempre seu" só lá no final do livro, o que deixa tudo muito melhor. Mas ele já usa o "caríssima", então na carta seguinte ele já traz "Caríssima Brianna", o que deixa a história muito legal. Então, é de um cuidado, gente, essa história é de um cuidado, de um carinho, sabe. Os personagens, eles têm esse carinho pelo outro, a autora teve esse carinho pela história de um jeito que tornou tudo muito especial. Eu me diverti muito lendo esse livro. Eu me senti muito próxima a essa história. No início eu senti que eu estava lendo uma história que parecia um pouco Grey's Anatomy, mas depois, enfim, foi seguindo um caminho próprio, sabe. Eu gostei muito da dinâmica do Jacob com a mãe dele, né, o fato de que lá no final, ela fala que ela já sabia desde o início que eles estavam fingindo e tudo mais, mas que deixou e que foi muito bonito ver 2 estranhos se apaixonando. Eu achei tão linda essa frase. E enfim, gente, eu não a única coisa que eu tenho pra fazer nesse podcast é elogiar, porque de fato eu não vejo críticas, né. Eu ainda não tive uma reunião com as meninas do clube do livro, pra poder também escutar o lado dela da história, né, o lado delas, das opiniões, né, que elas criaram com o livro. Pode ser que depois de ouvir a opinião delas, eu crie alguma crítica também, né, dependendo do que elas me falarem, eu posso criar uma nova perspectiva. Mas é meio sobre isso, né. Esse áudio também é meio sobre isso, pra que eu possa falar com vocês e, de repente, quem quiser deixar um comentário, uma opinião diferente, a gente poder juntar essas opiniões em novas perspectivas. Mas, de fato, eu gostei muito do livro, eu gostei muito mesmo. Achei que tem diversos pontos fortes. Gostei que a história do fígado, ó, do rim, não foi o ponto principal também, né, como se ele fosse doar o rim logo no início da história. Não, isso foi meio que uma questão no final mesmo, não era o centro da história, o fato dele doar o rim dele, mas foi algo que foi extremamente importante para a história, e eu gostei disso. Enfim, tem tantas frases que eu marquei, gente, nesse livro, tantas frases, que eu achei inclusive engraçadas, e que eu dei risada mesmo, tem frases que eu inclusive coloquei como notas embaixo, assim, kkkkkkkk, porque eu me diverti lendo. Achei enfim, achei muito legal. E eu tenho muitos discursos de admiração pelo outro, né. Então, Brianna e Jacob, eles fazem em diversos momentos discursos internos, então a gente vai vendo a cabeça de um e do outro, né, porque os capítulos são alternados, e a gente vê como eles expressam, né, essa admiração um pelo outro. Eles expressam o quanto eles amam um ao outro, e acaba que esse é o principal a principal questão de boa parte do livro, o fato de que um acha que o outro está fingindo, enquanto os 2 estão apaixonados um pelo outro, né. Então a Brianna, ela fica achando que o o Jacob ainda é apaixonado pela Amy, enquanto isso o Jacob acha que a Brianna não sente nada por ele, né, que a Brianna tá só fingindo o tempo inteiro. E os 2 estão ali tremendamente apaixonados nessa história, né. Eu gostei bastante disso também. Mas pra que eu não fique aqui o resto do áudio inteiro falando a mesma coisa e o quanto eu gostei desse livro e etcétera e tal, vamos passar para a parte do o que podemos tirar de lição dessa história. Vamos lá? Gente, esse livro, ele trouxe para mim uma perspectiva de que alguém pode te amar profundamente. Isso é algo que a gente acredita, que a gente imagina, que a gente sonha e que a gente às vezes vê no relacionamento de algumas pessoas. Mas é a principal lição do livro para mim. Jacob e Brianna, eles se entendem de uma forma que traz significado para aquela frase que a gente conhece, que fala que você precisa achar alguém que fale a sua língua para que você não passe a sua vida inteira tentando traduzir a sua alma. Brianna e Jacob falam a língua um do outro e de maneira muito fácil. Então é fácil para eles estarem juntos, é fácil para eles estarem confortáveis na companhia um do outro, é fácil para eles se amarem,
porque eles falam a mesma língua. E não somente a mesma língua, porque eles não são pessoas iguais, mas eles se esforçam para um falar a língua do outro. Então a Brianna, ela se esforça para entender o Jacob e para fazer coisas que vão agradá-lo. Mesmo naquela cena em que ela tá chateadíssima com ele, tá nervosa com ele, e ele tá indo ver ela na casa da amiga. Mesmo assim, ela manda mensagem pra ele, falando onde ela tá, onde ele pode estacionar, quem vai estar na casa, e coisas que vão fazer com que ele se sinta seguro, sabe? E de forma contrária também, o Jacob, ele mesmo em momentos de brincadeirinha com a Brianna, né, quando ele fala que ele comeria ela, mesmo se ela fosse... Mesmo não. Que ele comeria ela se ela fosse uma jujuba, e ela fica nervosa com ele, chateada, ele vai lá e compra flores pra ela, tipo... Sabe? E ele ainda fala, logo depois que ele vê ela gostando das flores, que ele estaria disposto a fazer isso a vida inteira, se fosse sempre tirar um sorriso do rosto dela. Então, eles têm uma dinâmica de relacionamento extraordinária. Uma dinâmica de se entenderem, de se amarem profundamente a ponto de fazerem de tudo um pelo outro, de buscarem a alegria um do outro. Eu acredito que eu poderia falar milhares de coisas sobre esse livro, gente, e quando eu terminei o livro, eu acho, muito mais coisa pra falar do que eu falei agora nesse podcast. E eu acredito que pode até ser que eu tenha ficado um pouco repetitiva, sabe? Mas, de modo geral, a essência do livro é essa. E uma frase que o livro traz pra gente algumas vezes, porque parece que é uma frase que a mãe do Jacob escreveu em uma das suas obras, né, que ela é escritora, é: amar é estar presente. Amar é estar presente. E essa é uma verdade tão forte, gente, tão forte. Quantas vezes a gente precisou que alguém estivesse presente por nós? Seja um amor romântico, um amor de amizade, um amor, sei lá, o que quer que seja. Quantas vezes a gente não se sentiu sozinha, não se sentiu abandonada, triste, seja lá o que for, e tudo que a gente precisava era que alguém estivesse presente. Seja pra ficar em silêncio com a gente, seja pra conversar sobre aquilo que estivesse magoando. Quantas vezes a gente não brigou com alguém que a gente amava, e mesmo estando chateado com a pessoa, a gente precisava que a pessoa estivesse presente. E como nos magoa quando a pessoa não tá. Quando a gente tem uma ausência da pessoa, não somente física, como muitas vezes emocional, psicológica, enfim. Então esse livro, ele traz essa ideia, do início ao fim. Ele fala sobre como amar é estar presente. E no final do livro a gente tem uma dedicatória da autora, né, um relato dela falando sobre como é muito uma história pessoal também. Então ela também passou por uma fase em que ela quase precisou também que alguém doasse um rim pra ela. E ela fala sobre como isso foi difícil e como isso mexeu com ela. E como ela queria também que os personagens trouxessem essa ideia, né, de como esse ponto da necessidade de um rim, da depressão que causa uma doença e de como as pessoas ao seu redor elas ficam afetadas por causa dessa doença. Ela queria trazer isso na sua história. E por isso que ela criou o Benny e a Brianna. E ela fala ainda, algo que eu achei muito legal, é que ela queria que o herói desse livro fosse um doador de órgãos. Eu achei isso incrível, incrível. Então a autora, ela é admirável por essa nota de final de livro, e ela é admirável por essa história incrível que ela criou. E os personagens, eles são extremamente admiráveis, em cada detalhe, cada detalhe. Inclusive, como eu falei lá no início do podcast, uma das coisas que eu normalmente me chateio com livros de romance é a falta de diálogos que poderiam facilmente resolver os problemas. E um dos problemas principais desse livro, como eu também já falei, foi o fato de que um achava que o outro não gostava o suficiente deles, né? Tipo, o Jacob não gostava da Brianna, a Brianna não gostava do Jacob e eles estavam só fingindo. Mas eu ainda assim não achei que isso foi um grande problema. Eu achei, inclusive, muito legítimo. Porque em alguns momentos eles tentaram expressar os seus sentimentos verdadeiros e, de alguma forma, foram barrados, né? Então, quando o Jacob tenta falar pra Brianna, chamar ela pra sair com ele, né? Porque ele realmente gosta dela, a Brianna recusa, porque ela tem uma perspectiva ali de que ele ainda gosta da Amy. Então ela diz não. Então faz com que o Jacob... O problema, na verdade, ele não se torne a falta de comunicação, ele se torne a rejeição. Então o Jacob, ele tentou se comunicar, mas a Brianna recusou ele. E em outros momentos, quando a Brianna, ela tá ali meio que achando que é aquilo mesmo, que realmente ele gosta dela,
ela se frustra porque acontece alguma coisa que faz ela achar que ele não gosta, sabe? Então, eu achei muito legítima as percepções que eles têm sobre a relação, mesmo que não sejam reais, mesmo que pudessem ter sido resolvidas. É uma coisa que facilmente aconteceria na vida real, sabe? Que facilmente seria a realidade mesmo das pessoas. Então, não foi algo que me chateou, não. Foi algo que eu achei bom, que eu achei legítimo, que eu achei que fez sentido, sabe, para a história. Mas, de modo geral, gente, o que eu posso falar pra vocês é que se você não leu o livro e mesmo assim escutou até agora, vale a pena a leitura. E se você leu o livro e você acha que eu tô errada, ou você não gostou de alguma coisa que eu elogiei, ou tem algum comentário a fazer que eu não fiz, por favor, deixa aqui nos comentários, ou vai lá no Instagram e me conta, para que a gente possa, de repente, trazer uma nova discussão sobre essa história. Mas, de modo geral, o livro Para Sempre Seu ganhou meu coração. E facilmente eu dou a nota 5 pra ele, porque foi uma história que me cativou, que não me deixou chateada, nervosa, indignada e que trouxe uma lição que eu gostei muito mesmo. E vamos terminar então com uma frase do livro, para que a gente possa encerrar de maneira perfeita. Vou ler pra vocês. Lá nas últimas páginas, Brianna tá numa ligação com a amiga dela, Alexis, e a conversa ela segue da seguinte forma. A Brianna fala: talvez recuar seja a única coisa que impede a gente de se machucar de novo. E a Alexis responde: talvez recuar seja a única coisa que impede a gente de ser feliz. Brianna, você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Seja corajosa.